Black Friday supera expectativas e registra melhor resultado desde 2020 no Brasil. E você vai ver ainda. Terminou o prazo para pagamento do 13º salário. Saiba como agir se a empresa não pagou o benefício. E ainda, moradores do Rio Grande do Sul recebem novo sistema de alertas da Defesa Civil para desastres extremos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit Edição Manhã. Segunda-feira, último mês do ano, dia 2 de dezembro. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, a Black Friday superou as expectativas e teve o melhor resultado desde 2020 no Brasil. O faturamento do comércio eletrônico teve um crescimento de 11% na comparação com o ano passado, totalizando mais de 8 bilhões de reais em vendas. O pagamento da primeira parcela do 13º salário ajudou a impulsionar as vendas do varejo na Black Friday deste ano. O comércio varejista, tanto em lojas físicas quanto online, registrou um melhor desempenho no dia de descontos. As vendas na data superaram as estimativas e representaram o melhor desempenho em 4 anos, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Com isso, a tradicional Black Friday voltou a ser um grande sucesso no Brasil neste ano. O faturamento do comércio eletrônico teve um crescimento de 11% na comparação com o ano passado, acima das projeções iniciais. No total, foram mais de 8 bilhões de reais em vendas entre a quinta-feira e a manhã do domingo. O crescimento nas vendas foi sustentado pelo aumento de volume de pedidos online, de 12% para mais de 14 milhões. Já o valor gasto por compra praticamente não subiu muito, alta de 0,8% para R$ 555. No caso dos marketplaces, que consideram operações de venda de produtos de lojistas parceiros, houve um aumento de 24% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. Na semana da Black Friday, entre os dias 25 e 29 de novembro, o faturamento subiu 45%. As lojas físicas de moda, vestuário, confecção e calçados também apresentaram resultados positivos. Durante toda a semana de promoções, a venda em lojas avançou 13%. O setor de calçados foi um dos destaques, registrando aumento de 15% nas vendas, comparado à mesma data do ano passado. E sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com Ulisses Dias, especialista em finanças. Ulisses, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado aqui pelo espaço. Essa Black Friday surpreendeu muita gente e isso consolidou uma data muito forte do nosso varejo e tendo aí uma grande oportunidade para zerar estoque encalhado ou de produtos aí que não tinham um giro tão bom e mostrar também por que o governo está tendo que trabalhar tanto contra a inflação, porque a economia está bem aquecida. Pois é, Ulisses, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. A que se deve, né, esse bom resultado na data, como a gente viu na reportagem, um faturamento de 15,2% maior do que em 2019. Na sua análise, o que motivou esse aumento nas vendas? A gente tem uma combinação de fatores, mas é extremamente importante a gente falar do baixo nível de desemprego da população, crescimento econômico e também essa inflação que faz que as pessoas elas tenham um sentimento de que elas têm mais segurança financeira. Além disso, a gente pode também atribuir o fato da data ter pego no calendário do consumidor. Então, ele já se prepara com uma antecipação para que ele tenha os recursos. A gente vê aí que os grandes produtos que foram vendidos na Black Friday começam com eletrodomésticos, seguidos de eletrônico, telefonia, moda e acessório e depois área e ventilação. Então aqui a gente vê que grande parte dos gastos são para você se comunicar melhor, trabalhar melhor e organizar a tua casa, né? O 13º salário teve alguma coisa a ver com esse bom resultado, Ulisses? Com certeza. O último dia para ser depositada a primeira parcela
combinou com a data da Black Friday e a gente também viu grande parte do meio de pagamento ser o cartão de crédito. Então, além das pessoas terem o recurso, elas também agora têm crédito, têm possibilidade de postergar esse pagamento e elas usaram isso. Então, o cartão de crédito veio seguido do Pix, em terceiro lugar veio o boleto bancário aí como forma de pagamento. Agora, segundo o divulgado, o segmento que mais se destacou foi de supermercados e hipermercados. Isso tem alguma relação, na sua análise, com o aumento dos preços dos alimentos no último mês? As pessoas aproveitaram ali a data, as promoções do setor exatamente por isso? Acredito que sim, mas a gente precisa entender também que essas empresas, supermercados e hipermercados, elas alteraram o seu mix de produtos e elas contêm hoje em dia uma seção de eletrodomésticos, como eu falei aqui anteriormente, representou 16,8% de todos os gastos dentro da Black Friday. Então, com esse maior mix de produtos, eles conseguem abocanhar também uma maior parcela do recurso do consumidor. Agora, tem também a Black Friday, é uma espécie de esquenta, né, para as compras de Natal. O consumidor, como você disse, então, ele está mais confiante, está mais seguro. O comércio, ele deve ter aumento nas vendas também nesse período natalino? Acredito que sim, e é por isso que a gente tem aí perspectivas de que o Banco Central ele terá que aumentar os juros num futuro próximo para casa aí dos 13%. Então, o mercado financeiro ele já vem antecipando esse aumento de juros e existem os consumidores que não estão conscientes disso, estão vendo dinheiro e estão gastando, e tem os consumidores que estão conscientes disso e estão adiantando o consumo porque sabem que no futuro vai ficar mais caro. Ulisses, esse bom resultado que o Brasil obteve, né, que o setor de comércio, enfim, obteve na Black Friday, é positivo para o cenário econômico do Brasil? E isso traz, puxa, de certa forma, outras projeções no futuro com relação a juros, por exemplo? Tem alguma coisa a ver? Acredito que sim, isso vai só mostrar a necessidade do aumento da taxa de juros, porque o governo, através do Banco Central, ele vai ter que esfriar essa economia para diminuir a inflação. O mandato principal que a gente tem aí do Banco Central é de manutenção do poder de compra da nossa moeda. Como a gente está vendo aí o dólar bater quase 6,10 no dia de hoje, isso tudo influencia a inflação para o futuro. Então, a gente vai ter que ver a intervenção do Banco Central na economia para desaquecer ela, porque ela está muito aquecida. Isso parece ser bom no curto prazo, mas no longo prazo acaba distorcendo os preços e acaba gerando mais destruição de riqueza do que criação de riqueza para a população como um todo. Ulisses, olha, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no jornal. Foi um prazer te ouvir a sua análise. Seja bem-vindo, eu espero falar contigo em breve. Tema muito relevante, obrigado pelo espaço e é só o começo. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com a especialista em finanças, Ulisses Dias. E olha, ainda falando de economia, terminou o prazo para pagamento da primeira ou única parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. Agora, se você não recebeu a gratificação, veja na reportagem como agir. A parcela única ou a primeira parte do benefício deveria ter sido paga até o dia 30 de novembro. Se dividido, a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro, com os descontos de imposto de renda e a contribuição ao INSS. Já o FGTS é pago tanto na primeira quanto na segunda parcela. O trabalhador com carteira assinada que não recebeu nem a primeira parcela, até a data limite, pode procurar o setor de recursos humanos ou financeiro da empresa para notificar o problema e cobrar o depósito do valor atrasado. O pagamento apenas em dezembro é ilegal. Se não houver acordo, ele pode fazer denúncias pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho. E, em último caso, o trabalhador pode cobrar os valores em uma eventual ação trabalhista. Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido,
poderá ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, o que deve gerar uma multa de R$ 170 por empregado, que dobra em caso de reincidência. Além disso, é preciso verificar se a convenção coletiva da categoria prevê que o valor do 13º atrasado seja pago com correção. E a partir desta segunda-feira, o INSS paga o 13º salário em parcela única aos aposentados e pensionistas que começaram a receber benefício após o mês de junho deste ano e ganham acima de um salário mínimo. Os demais segurados já receberam o abono anual antecipadamente em abril e maio deste ano. Ao todo, 2 milhões de pessoas serão beneficiadas com o abono, com um total de R$1,5 bilhão de reais. E o pagamento será feito até o dia 6 de dezembro, junto com a parcela regular. E olha, tem boa notícia, viu, para o seu bolso. Em dezembro, a conta de luz fica mais barata. A bandeira tarifária para o mês, a bandeira verde, voltou nesse mês e traz mais alívio para o nosso orçamento. Com a bandeira verde valendo para dezembro, não haverá valor extra cobrado nas contas de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica atribui o acionamento da tarifa mais barata às boas condições de geração de energia hidrelétrica com custo menor de produção. Em novembro, a bandeira vigente foi a amarela, que é o grau intermediário na estrutura tarifária, que aumenta quando há menos água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com a mudança para a bandeira verde em dezembro, não vai ser cobrado o adicional de R$ 1,88 a cada 100 kW. Hora consumidos. A agência reguladora informou que o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termoelétricas, que são acionadas quando os níveis dos reservatórios estão baixos. E veja a seguir como fica o tempo em todo o país na primeira semana de dezembro. E agora na sua tela, a cidade de Penaforte, no estado do Ceará. 31 graus neste momento. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 15 minutos para o meio-dia. E olha agora destaque internacional: o filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, recebeu um indulto presidencial do pai. Joe Biden afirmou que as acusações foram motivadas por ele ser filho do presidente. Joe Biden anunciou, como parte das últimas decisões antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, concedeu um indulto oficial para o filho Hunter Biden, que enfrenta sentenças em 2 casos criminais relacionados à evasão fiscal e à compra de uma arma de fogo. Em um comunicado, o presidente afirmou que nenhuma pessoa razoável que analise os fatos dos casos pode chegar a qualquer outra conclusão, além de que ele foi alvo apenas porque é filho de Joe Biden. A medida certamente vai provocar novos questionamentos sobre a independência do sistema judicial americano, em particular no momento em que o presidente eleito Donald Trump nomeou colaboradores leais para comandar o FBI e o Departamento de Justiça. Hunter Biden foi condenado no início deste ano por mentir sobre o uso de drogas ao comprar uma arma, o que é considerado crime nos Estados Unidos. Ele também se declarou culpado em um julgamento separado de fraude fiscal. O perdão foi emitido após Biden ter afirmado repetidamente que não iria interferir nos problemas legais do filho, de 54 anos. Os presidentes dos Estados Unidos estabeleceram a tradição de utilizar os indultos para ajudar familiares e outros aliados políticos. Bill Clinton, por exemplo, concedeu o indulto para o meio-irmão por acusações antigas de posse de cocaína e, durante o primeiro mandato, Trump perdoou o pai do genro por evasão fiscal, ainda que nos 2 casos, os alvos do perdão presidencial já tivessem cumprido penas de prisão.
E agora a notícia do Oriente Médio. Hamas publicou um breve vídeo de um refém israelense que está em Gaza desde o ataque do grupo palestino em Israel. Nas imagens, ele se dirige ao presidente eleito dos Estados Unidos e ao premier israelense. O Hamas publicou no sábado um vídeo de um refém israelense cativo em Gaza desde o ataque do movimento palestino de 7 de outubro de 2023. Nas imagens, cuja data de gravação não foi verificada, o refém fala em inglês e hebraico, se dirigindo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O jovem refém, identificado como Edan Alexander, um israelense americano, pede que os israelenses façam pressão para que o governo negocie a libertação de todos os reféns ainda cativos no território palestino. Na incursão de 7 de outubro, que deu origem à guerra na faixa de Gaza, os militantes islamistas mataram 1.207 pessoas, a maior parte civis, e sequestraram 251, de acordo com o balanço da AFP, baseado em números oficiais que incluem os reféns mortos no cativeiro. Dos 251 sequestrados, 97 seguem em Gaza, mas o exército israelense estima que 34 morreram. A ofensiva israelense, lançada em represália em Gaza, deixou mais de 44 mil mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território palestino governado por Hamas, considerados confiáveis pela ONU. E agora a gente volta com notícia do Brasil. Moradores do Rio Grande do Sul receberam neste sábado uma demonstração do novo sistema de alertas da Defesa Civil Nacional para desastres extremos. Com a aproximação do período de mais chuvas, o estado gaúcho e Minas Gerais recebem a ferramenta. Moradores de 36 municípios gaúchos e de Belo Horizonte, em Minas Gerais, receberam as mensagens do teste de alerta contra os desastres. Dessa vez foi apenas um teste para avaliar o novo sistema para desastres extremos. A mensagem no celular é de emergência. A Defesa Civil avisa que há um evento extremo, como a chegada de enchentes, deslizamentos de terra ou risco de rompimento de barragens. Para receber o alerta, não precisa de cadastro e também não importa se o celular estiver no silencioso ou sem créditos. Quem estiver nas localidades sob risco vai sentir o celular vibrar, junto ao bip de 10 segundos e a mensagem que se sobrepõe ao que estiver na tela. A ferramenta foi criada em parceria da Defesa Civil Nacional com a Agência Nacional de Telecomunicações. Ao receber essa notificação, a pessoa tem que seguir as orientações que estão descritas na mensagem, que vão indicar ir para uma zona segura e tomar atitudes necessárias para proteger sua vida. O conteúdo dos alertas é de responsabilidade das defesas civis estaduais e municipais. A previsão é que a ferramenta comece a funcionar para valer até o fim deste ano nas regiões Sul e Sudeste, e a expectativa é que chegue até o fim de 2025 para o restante do país. E falando sobre o tempo, essa primeira semana de dezembro tem previsão de instabilidade e acumulados de chuvas concentrados no sul, sudeste e centro-oeste do país. Algumas regiões têm alertas para fortes chuvas. Em São Paulo, alguns dos acumulados, especialmente no interior do estado, poderão superar 100 milímetros nesta semana. Minas Gerais também deve ter volumes significativos, especialmente no sul do estado, onde o risco de alagamentos é elevado. Belo Horizonte e áreas centrais do estado devem registrar acumulados moderados a fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta alerta de perigo em relação a chuvas e temporais para 8 estados neste início de semana: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O sul do país deve ser a principal região que deve registrar mais chuva, principalmente no leste de Santa Catarina e norte do Paraná. Em grande parte do norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo e no oeste do Piauí, são previstas chuvas acima da média. No centro-leste da região nordeste, a previsão aponta dentro do esperado, exceto em áreas da Bahia, Maranhão e sul do Piauí, onde os volumes de chuva devem ficar abaixo do que usual para a época.
E agora falando sobre esporte, o Botafogo conquistou neste sábado o primeiro título da Libertadores da sua história ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Na final brasileira em Buenos Aires, deu Botafogo. A partida teve um roteiro incomum. Antes do cronômetro completar o primeiro minuto, o botafoguense Gregory atingiu o atleticano Fausto Vera com uma solada na cabeça e foi expulso. Com um jogador a menos, o Botafogo se recompôs ainda na primeira etapa, não sofreu sustos e cresceu na partida. Luiz Henrique, o craque do Glorioso na temporada, abriu o placar aos 35 minutos. 6 minutos depois, ele sofreu um pênalti, convertido por Alex Telles. Na volta do intervalo, o Atlético Mineiro conseguiu marcar logo no início, com uma cabeçada de Eduardo Vargas, mas não chegou ao empate. No último minuto de jogo, Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, que passou boa parte do ano lesionado, fechou o placar em 3-1 para soltar o grito de campeão do alvinegro carioca. O Botafogo tem a chance de fazer o ano se tornar ainda mais histórico. O clube está na liderança do Campeonato Brasileiro e pode se sagrar campeão até com uma rodada de antecedência se vencer o Internacional e o Palmeiras tropeçar contra o Cruzeiro. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Lucena, na Suíça. Vamos ver. A menos de 1 hora de trem de Zurique e no caminho para estâncias de inverno, como Engelberg e Interlaken, Lucerna tem pouco mais de 80 mil habitantes. É o ponto de partida ideal para localidades na região central do país, entre montanhas e um lago na porção alemã da Suíça. Hoje, resquícios medievais muito bem conservados nos levam de volta no tempo, mas com prédios mais novos e agito cultural. Linda, né? E é claro que vamos ver agora uma câmera ao vivo da cidade de Lucena. Por lá já passa das 15 horas e olha só, a cidade mais populosa do centro da Suíça e capital do cantão de mesmo nome. Lucena, aliás, é dividida em 2 partes pelo rio Reus, que atravessa o lago Lucena. Assim, ambos os lados são ligados por ao menos 7 pontes, algumas muito antigas e outras mais recentes. E com essa vista da cidade, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.